A decisão é pessoal. Então, eu fico imaginando o alívio de Pilatos quando ele se livrou de Jesus. Ele disse assim, poxa, que conforto, que alívio eu não ter que decidir acerca desse homem, em quem eu não vi crime nenhum, um homem que com toda certeza é inocente. Só que, para a surpresa de Pilatos, irmãos, Herodes manda Jesus de volta. Olha, julga você. E fica imaginando, irmãos, Pilatos, quem sabe ali já tranquilo, tomando seu copo de vinho para relaxar. E agora a notícia chegando para ele, dizendo assim, olha, Herodes mandou ele de volta para que você o julgue. Meu irmão, a angústia voltou, a preocupação voltou, o peso voltou, a responsabilidade voltou. E, queridos irmãos, muitas pessoas hoje não estão decidindo se ao lado de Jesus de forma definitiva, porque sabem que aceitar Jesus implica em peso, implica em responsabilidade, implica em obediência, implica em compromisso. E, por conta disso, preferem não se comprometer. Com a boca dizem, eu amo, eu aceito, mas na hora do comprometimento, a coisa muda. E era exatamente esse comprometimento, essa responsabilidade que Pilatos não queria para ele. Ele não queria isso para ele. E para a coisa ficar mais complicada ainda, a esposa de Pilatos manda um recado para ele, olha, ontem em sonho eu muito sofri por causa desse homem. E Ellen White diz claramente que Deus mandou um anjo. Deus mandou um anjo. Por um lado, nós temos Jesus Cristo na presença de Pilatos, para que Pilatos pudesse ser confrontado, para que ele pudesse decidir, para que ele pudesse saber o que ele iria fazer de Jesus, chamado Cristo. Mas, por outro lado, ele não foi deixado em trevas. A decisão dele não seria uma decisão às cegas, sem um histórico, sem um passado, sem um conhecimento. Ele tinha conhecimento. E Deus amava tanto a Pilatos como ama a cada pecador, que Deus fez, queridos irmãos, uma coisa espetacular. Mandou uma revelação, mandou um sonho através da esposa. Não te envolvas no caso desse justo. Quem está falando é uma mulher. Ela não era juíza, só era uma esposa. E, queridos irmãos, veja, que impacto não deve ter sido para Pilatos. Quem disse para essa mulher que esse homem é inocente? Quem disse para essa mulher que esse homem é justo? Eu estou aqui, estou julgando e estou chegando às minhas conclusões. Mas quem disse isso para ela? O anjo do Senhor disse. Ela recebeu uma revelação. Então, tudo isso só ia corroborando para que o peso fosse cada vez maior sobre Pilatos, para que ele pudesse tomar uma decisão acertada em sua vida. E como eu disse, o conhecimento compromete. O conhecimento compromete. A Bíblia diz que melhor para nós seria não conhecer, não saber, do que conhecer, saber e não aceitar, e não obedecer. Associado a esse texto de Pilatos, eu quero abrir aqui um parêntese para fortalecer o meu argumento. Em São João, capítulo 12. São João, capítulo 12, um texto que eu gosto muito desse texto aqui. Você pode abrir sua Bíblia aí, nesse texto. Olha que coisa pesada isso aqui. São João, capítulo 12, versículo 47 e versículo 48. Esse texto aqui é um texto bem grifado aqui na minha Bíblia, bem marcadinho, com anotações, porque é um texto de grande significado para mim. Diz assim, se alguém ouvir as minhas palavras
e não as guardar, eu não o julgo. Oh, que bom, Jesus não me julga. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Esse texto é maravilhoso, é espetacular. E seria muito confortante para quem não quer se comprometer se terminasse aqui. Mas a grande questão é que o texto não termina aqui. O versículo 48 diz assim: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Preste atenção, irmãos. Olha, primeiro, Jesus está dizendo aqui, ó, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo. Não vou julgar ninguém. Eu não estou aqui para te julgar. E no mundo evangélico se prega muito isso. Ah, Jesus não veio para me julgar. Jesus não está aqui para me julgar. E não está mesmo. Só que Jesus é a palavra de Deus. A palavra de Jesus é a palavra de Deus. E uma vez que Jesus Cristo falou, então essa palavra me compromete. Quando eu a ouço, quando eu a compreendo, quando eu sei o que devo fazer e não faço, essa palavra me compromete. Por isso eu comecei dizendo que nós tivemos a bênção de aprender e de compreender, mas também nós tivemos a responsabilidade de nos comprometer. E é isso que eu estou tratando aqui com vocês neste momento, de nos comprometer. E Jesus diz, a palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então, nós seremos julgados pela palavra de Deus. Não tem para onde correr. E tem a visto, isso aqui tem a ver com aceitação. Quem me rejeita e quem não me recebe. Então, Cristo coloca aceitação e rejeição em cima daquilo que ele falou. Para confirmar ainda essa tese, você pode ler o capítulo 14 do mesmo livro, o versículo 23 e 24. Diz assim, João 14, 23 e 24, que diz assim, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Vejam aí. Jesus agora coloca a questão, antes foi a questão de ouvir e receber. Ele agora ampliou, agora é a questão de amar. Ah, eu amo a Jesus, sim, mas não quer obedecer a sua palavra. Não quer se comprometer com a sua palavra. Então ele diz assim, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Oh, coisa séria. Isso aqui é sério demais. Isso aqui é sério demais. Então, Pilatos não estava na ignorância. Pilatos sabia. Assim como nós sabemos. E Ellen White diz que antes de Cristo voltar, a geração que vai ver Jesus Cristo voltar, ninguém será enganado. Ela diz que todos serão esclarecidos. Que aceitar ou rejeitar o sinal da besta, aceitar ou rejeitar o sinal de Deus, não será uma coisa fundamentada na ignorância. Todos saberemos, todos seremos esclarecidos. E esse esclarecimento vem exatamente pela pregação da primeira, segunda e terceira mensagem angélicas que nós temos pregado. Eu tenho ainda aqui outros textos para ainda endossar e fortalecer o que eu acabei de dizer, mas eu não vou ler esses outros textos para nós ganharmos tempo. Então, eu só estou dizendo para vocês aqui, queridos irmãos, que Pilatos sabia, Pilatos compreendia, ele não estava na ignorância, mas, diante do peso da responsabilidade, ele fez tudo para se livrar. Primeiro, ele manda para Herodes. Depois ele confirma o que ele já tinha dito. Eu não vejo nesse homem crime nenhum. Vou mandar açoitá-lo e vou liberá-lo. Vou só dar uma surra nele e vou liberá-lo. E aí a pressão dos judeus ali de Caifás, do Sinédrio. Se você liberta esse homem, você não é amigo de César. Então, a pressão era muito grande. Muito grande. Às vezes a gente lê, nós não temos uma ideia da pressão que pesava sobre Pilatos. Mas ele tinha que decidir. Ele tinha que decidir. E é nesse contexto, queridos irmãos, e é nesse contexto
que ele tem uma ideia. Olha, para tentar mais uma vez se livrar do problema. Considerando que nós temos um criminoso chamado Barrabás, e por sinal, o nome de Barrabás completo é Jesus Barrabás. Jesus Barrabás. Naquele dia ali no julgamento, na verdade, nós tínhamos dois Jesus. E os dois queriam libertar Israel. Só que Barrabás, ele era um Jesus, Barrabás, zelote. Queria libertar pela força, pela espada. E nessa intenção, ele cometeu seus crimes. Ele era um salteador. Então, a coisa não estava fácil. E por ele ser um criminoso, Pilatos disse, poxa, já sei como vou resolver. Eu vou colocar um camarada chamado Barrabás, Jesus Barrabás, ele é assassino, ele é salteador, cometeu seus crimes. E como Jesus é apenas um pregador, ele apenas está pregando ideias, então, com certeza, eles vão escolher Barrabás. Mas, irmãos, para a surpresa de Pilatos, o povo escolheu Barrabás e não a Jesus. Para a surpresa, eles esperavam que Jesus fosse libertado. Pilatos esperava, mas o povo escolheu Barrabás. Eu fico imaginando como a tortura deve ter aumentado. Talvez Pilatos não estivesse compreendendo o que estivesse acontecendo, mas estava acontecendo. E está acontecendo até hoje conosco. Cada vez que alguém recebe um folheto, cada vez que um sermão é pregado, cada vez que uma lição é dada, queridos irmãos, isso não é só para informar. Quando nós pregamos para alguém apenas se informar, ele pensa que está informado e pronto. No momento que uma pessoa é informada, ele foi comprometido perante Deus. Ele está comprometido. Ele está comprometido. Então, Jesus está dizendo, se eu não tiver... Olha, veja, deixa eu só reler. Deixa eu só reler. E deixa eu ler o que eu disse que nem ia ler para poder ganhar tempo. Mas para vocês terem uma ideia da seriedade da coisa aqui, deixa eu ler aqui na sequência um outro texto, que é João 15. Vai ler para mim aí. João 15. Esse texto aqui é pior ainda. Para mim, é o pior de todos. A força desse texto é o pior. João 12, que eu li para vocês, lá, 47, 48, já é forte. João 14, que eu li há pouco, muito forte, 22 a 24 ali. Mas esse aqui, João 15, é muito mais forte ainda. Diz assim, versículo 22. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Eita, que coisa terrível. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, o pecado não teria. Sabe, irmãos, às vezes nós levamos com muita leviandade, muita displicência, algumas questões sérias da palavra de Deus. Se Jesus Cristo não tivesse nos dado sua lei, seus mandamentos, suas orientações, suas mensagens, se ele não tivesse nos falado sobre crer, se arrepender, aceitar, se ele não tivesse nos falado sobre batismo, se ele não tivesse nos falado sobre fidelidade, então eu estava tranquilo, eu não teria pecado. Mas no momento em que Jesus Cristo me fala, então eu estou comprometido. É ele que está dizendo aqui, não sou eu, não. Eu acabei de ler isso para vocês em João 15, 22. Tem vários textos. Eu fiz aqui uma seleção de vários textos. Não estou lendo todos, porque eu penso que o que eu li até agora já é de bom tamanho, mas eu vou ler mais alguns ainda. Não vou ler na sequência desse pensamento aí do comprometimento, porque eu quero focar mais o aspecto do que eu farei com Jesus Cristo, da minha decisão. Então, no momento em que a palavra de Deus fala e você a ouve, você não tem mais pecado. Aliás, se você não ouvisse, você não teria pecado. Mas se você ouve e não decide-se por Jesus Cristo, então o teu pecado permanece. O teu pecado permanece. Pilatos tinha um problema para resolver. E o problema de Pilatos chamava-se Jesus. Você deixaria de ser um problema se ele aceitasse Jesus como Senhor e Salvador.
Mas constitui-se um problema quando a pessoa tem ciência de quem é Jesus, da sua inocência, do seu propósito ao vir à Terra, da salvação que ele oferece, e não decide ao lado de Jesus. Eu não tenho certeza se foi Beckauer ou Leonardo Boff, eu não me lembro bem. Ele escreveu um livro, e o título desse livro foi extraído de Lucas capítulo 2. Em Lucas capítulo 2, eu acho que esse é o texto, quando Simeão recebe Jesus nos braços e vai falar sobre Jesus, ele diz aqui uma coisa muito importante que eu gosto muito. O título do livro, não sei se você já viu, é um livro de cristologia, e o título do livro é Jesus no debate dos homens. Jesus no debate dos homens. No dia do julgamento de Jesus Cristo, irmãos, ali havia um debate. Lá no Sinédrio houve um debate acerca de Jesus Cristo. E, na verdade, o grande conflito gira em torno desse debate. Satanás foi o primeiro a levantar a questão sobre a pessoa de Cristo. Ele é Deus ou ele não é Deus? Ele é criatura ou ele é criador? Ellen White diz claramente que ele não aceitava a divindade de Jesus Cristo. E ele só vai se convencer dessa divindade, finalmente, depois do milênio. Ele é muito cabeçudo. E esse espírito ele passa para as pessoas que não querem aceitar Jesus, que se tornam também resistentes. Mas aqui o texto diz assim, Lucas 2:34 diz assim: Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Então, Jesus Cristo, irmãos, ou é uma bênção ou é uma maldição. Ou ele te levanta ou ele te arruína. A rejeição do homem é que determina, e a aceitação do homem é o que determina se Jesus Cristo será para levantar ou se Jesus Cristo será para a ruína dessa pessoa. Então, não é que Jesus Cristo venha como uma praga. Ele vem trazendo salvação sobre as suas asas, diz a Bíblia. Ele vem como uma bênção para aqueles que o aguardam para a salvação. Mas para aqueles que não se prepararam, ele vem como um fogo devorador. Ele vem como aquele que fará com que os homens fujam da sua presença, pedindo aos rochedos e penhascos, rochas, que caiam sobre eles. Então, Jesus aqui é alvo de contradição. E o que determina, queridos irmãos, se eu vou me elevar ou se eu vou me arruinar, é a minha aceitação de Jesus Cristo. Agora, vejam Pilatos aqui, nessa situação toda, e agora o povo, quando ele teve a ideia, no que diz respeito, se é Cristo ou se Barrabás, o povo começou a gritar: Barrabás, Barrabás, solte Barrabás. E aí vem a clássica pergunta: que faria então de Jesus chamado Cristo? Sabe, irmão, nós temos uma tendência de julgar. Todos nós somos juízes, sabia disso? Todos nós somos juízes. E pelo fato de sermos juízes, é que Jesus disse assim: não julgueis para não serdes julgados, não condeneis para não serdes condenados. E a coisa se torna mais delicada quando nós julgamos aquele por quem Cristo morreu, quando nós condenamos aquele que Cristo absolveu. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que nós somos juízes de nós mesmos. Então, nós determinamos a nossa sentença. Então, Pilatos, ele tinha aqui nas suas mãos Jesus Cristo. E ele tinha que decidir, o momento era dele, era intransferível, embora ele tentou se livrar de Jesus. Aquele momento era o momento dele, era a decisão dele. E geralmente, no momento da nossa decisão, nós queremos transferir. Aí nós colocamos obstáculos. Ah, só quando meu marido. Ah, só quando meu filho. Ah, só quando isso. Ah, só depois disto ou daquilo. Nós tentamos, de todas as formas, nos livrar. Colocamos em cima dos outros. E Pilatos fez isso aqui. Ele coloca a decisão dele na mão dos outros. A decisão dele, ele coloca na mão dos outros. E ele tinha que decidir. Que farei de Jesus chamado Cristo? E o povo respondeu:
seja crucificado. Seja crucificado. Pilatos sabia tanto, ele sabia tanto que ele estava preso pela sua consciência cativa a Jesus Cristo. Ele sabia tanto do dever, ele sabia tanto o que ele deveria fazer, que ele tentou aliviar o peso que estava sobre ele, pedindo uma bacia com água e lavando as suas mãos. Só, queridos irmãos, que uma bacia com água não lava a consciência culpada. A história diz que Pilatos se suicidou. O que ele amou foi o poder, o seu cargo, a sua função. E ele perdeu o seu cargo, sua função, o que ele mais amava deste mundo, ele perdeu, foi tirado dele. E o pior, com a sua consciência culpada por ter condenado um homem inocente, esse homem não teve paz. Ellen White o chama de fraco, de covarde. Ele colocou sua decisão na mão dos outros. Ele perguntou para os outros o que ele deveria fazer com Jesus Cristo. E, queridos irmãos, se você me faz essa pergunta hoje, para mim, que sirvo a Cristo, que sou pregador do Evangelho, com certeza eu não diria para você a resposta que o povo deu. A resposta é totalmente hoje. A resposta seria totalmente outra, é totalmente outra. E a minha resposta, que também é um apelo, é que você aceite Jesus. Porque você já ouviu sua palavra. Se você não tivesse ouvido, você não teria pecado. Mas se você ouve a palavra de Jesus e não aceita e não se decide, então o pecado permanece sobre você. Eu quero ainda nessa reflexão ler mais um texto. Esse texto está em João capítulo 9. Em São João capítulo 9, nós temos aqui algo muito importante. Mas agora não é Pilatos. Agora são os fariseus, né? Agora são os fariseus. Jesus Cristo diz assim para o cego de nascença, depois que Jesus se encontra com ele, né? O versículo 38 do capítulo 9 de João diz assim: Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Versículo 39 diz assim: prosseguiu Jesus: Eu vim a este mundo para juízo. Olha aí, mais uma vez aqui. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: Acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se fosseis cego, não terias pecado nenhum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Eita, que coisa pesada. Vocês já perceberam que eu mostrei pelo menos aqui uns 4 a 5 textos com o mesmo sentido? E todos esses textos, palavras do próprio Jesus? Atentaram? Então Jesus está dizendo assim para aquele cego: olha, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Então Jesus está dizendo o seguinte: ó, os fariseus que estão me vendo e não querem me crer, eles estão cegos. Aí os fariseus perguntam: o senhor está dizendo que nós estamos cegos? Aí Jesus replica: vem cá, vocês estão dizendo que vocês estão vendo? E eles estavam vendo sim, queridos irmãos. Eles estavam vendo. Então, se vocês estão vendo e vocês não me aceitam, então vosso pecado subsiste. Então vosso pecado subsiste. Não adianta você dizer eu conheço, eu estudei, eu aprendi e não se comprometer, meu amigo, minha amiga. Então isso aqui é um apelo de Deus para você hoje. Quando Jesus Cristo voltar, isso está no livro de Joel, capítulo 2, capítulo 3, melhor dizendo. Joel, capítulo 3, versículo 14, lá diz assim. Joel 3, 14. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Esse versículo aqui ele é muito utilizado quando nós vamos fazer apelo para dizer o seguinte: amigo, você que está no vale da decisão, saia do vale da decisão. Muitas pessoas leem esse versículo aqui e não entendem.
pensam que o vale da decisão é o lugar onde nós vamos decidir. E eu quero dizer que o vale da decisão é onde já foi decidido. Multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está no vale da decisão, aqui não está falando de salvos. Aqui está falando de perdidos. E veja que o versículo 15 diz assim: o sol e a lua se escurecem, as estrelas retiram o seu resplendor, exatamente os eventos finais que antecedem a segunda vinda de Cristo. É o que está aqui. E nesse contexto da segunda vinda de Cristo, essas multidões que estão no vale da decisão, são as decisões que decidiram errado. Porque o vale, o povo de Deus não é retratado na profecia no vale. O povo de Deus é retratado na profecia no monte. Então, o vale aqui é o vale daqueles que decidiram errado. E não decidir por Jesus coloca as pessoas no vale da decisão, no vale daqueles que decidiram errado. Ellen White, ela diz no Grande Conflito que não se decidir por Jesus Cristo, não se decidir por Jesus Cristo já é uma decisão. Não se decidir já te coloca do lado do inimigo, já te coloca do lado errado. Com todo aquele artifício que Pilatos fez e que às vezes nós queremos fazer, nós não vamos nos livrar da responsabilidade. Então, esse vale da decisão aqui é o vale da decisão em que nós precisamos, uma vez que ouvimos a palavra de Deus, fazer o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito? Primeiro, você tem que crer em Jesus Cristo. Esse é o primeiro passo. Você tem que crer em Jesus Cristo. Romanos capítulo 10. E tantos outros textos que eu poderia apresentar, o próprio João 3,16. São muitos os textos. Mas Romanos 10, 17 e ali em diante é um clássico. Você tem que crer. Segunda coisa, você tem que receber Jesus Cristo. Você crê, tanto é que algumas pessoas acreditam que a palavra crer no grego já significa um crer que aceitam, crer que recebem. E o crer, eu quero fazer essa distinção, você o aceita e você também o recebe. Essa é a segunda coisa que você tem que fazer. Você crê, você recebe. Para você crer e você receber Jesus Cristo, o teu coração precisa ser tocado pelo Espírito Santo. E aí vem, talvez, o start de Deus na tua vida. E eu gostaria, neste momento, que Deus ouvisse a minha oração e que esse start de Deus acontecesse agora com você, que ainda não tomou sua decisão. É o que está lá em lá em Atos, capítulo 2, né? Onde diz que compungiu-se-lhes o coração. Quando Pedro falava, compungiu-se-lhes o coração. Esse compungir do coração, ele vem como resultado da pregação poderosa no poder do Espírito Santo do apóstolo Pedro. Então, aqui está, no capítulo 2, 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. E aí vem a pergunta, que faremos, irmãos? Vejam, a mesma pergunta de Pilatos. Que faremos, irmãos? E aí a resposta agora é a resposta de um servo de Deus. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Que texto rico! Então, veja, você crê, você recebe, o seu coração agora, queridos irmãos, está sendo tocado pelo Espírito Santo, e você precisa saber que diante de Deus você precisa se arrepender. E o arrependimento, irmãos, o principal arrependimento nosso é de não ter nossa vida nas mãos de Deus. Deus não vai nos condenar. Jesus não vai nos condenar por ter matado, por ter furtado, por ter adulterado. Não. Isso aí é o resultado natural de quem não tem Jesus na vida. Jesus, queridos irmãos, vai nos condenar por não ter recebido Ele na vida, por não ter aceitado Ele na vida. E quando nós aceitamos a Jesus, queridos irmãos, nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos.
E o arrependimento, ele é sinalizado, ele é extravasado, ele é publicado. O arrependimento é de coração, mas o batismo é público. É por isso que Pedro está dizendo o seguinte: olha, você que aceitou Jesus Cristo como Salvador, você tem que proclamar isso. E a forma de proclamar é se comprometendo. Você se compromete com Jesus. O que é o batismo? Batismo é o comprometimento da pessoa com Jesus. Você ouviu a sua palavra, você crê na sua palavra, você recebe a sua palavra, agora você se arrepende dos seus pecados, você creu, você agora vai fazer o quê? Você vai ser batizado. Você vai ser batizado. Todo comprometimento, queridos irmãos, termina em batismo. Todo comprometimento termina em batismo. E aí eu vou ler rapidamente alguns versículos para poder caminhar para o encerramento. O primeiro versículo está em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E ele terminava a sua missão dizendo o seguinte: então saíam a ter com ele, versículo 5, Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, veja, não há comprometimento, não há aceitação sem comprometimento. E o sinal público do comprometimento está aqui, ó. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Isso aqui é a abertura do livro de Mateus. E o fechamento do livro de Mateus é do mesmo jeito. Quando uma pessoa aceita Jesus, irmãos, ele tem que se comprometer. Ele se compromete. Então eu leio agora Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23, que diz assim: vamos lá? Você achou? Mateus capítulo 23, versículo 15, que diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Esse texto aqui, irmão, está falando, ainda que não pareça, está falando de batismo. De batismo. Os fariseus, por incrível que pareça, eles também eram evangelistas. Eles evangelizavam. E quando um gentio aceitava a fé judaica, ele tinha que se tornar o que é chamado de prosélito. E os livros extrabíblicos, esse nosso não está aqui no texto, porque na cultura da época, se você ler o comentário cultural do Novo Testamento, você vai perceber que na cultura da época, uma pessoa, para se tornar prosélito, ele tinha que fazer 3 coisas. E uma das coisas era se batizar. Era se batizar. A primeiríssima coisa que um prosélito tinha que fazer, a primeira de todas, era ser circuncidado. Porque pela circuncisão, ele aceitava o pacto abraâmico, ou seja, ele abraçava a fé, o Deus de Israel. Aí tinha lei, dízimo, tudo. Essa é a primeira coisa, circuncisão. A segunda coisa que ele tinha que fazer, Enilde, traz um pouco d'água aqui para mim, por favor. A segunda coisa que ele tinha que fazer era participar de uma das 3 festas principais. Ele tinha que estar numa das festas. Ele poderia morar nos cafundó do Judas, mas ele tinha que, uma vez por ano, estar lá, na festa dos judeus, porque ele era um judeu.
mediante o proselitismo. E a terceira coisa que ele tinha que fazer para se tornar um prosélito era se batizar. Então, esse texto aqui está dizendo o seguinte, o quê? Se você quer aceitar a fé, você tem que se batizar. Isso acontece na Igreja Católica, isso acontece na Igreja Batista, isso acontece na Igreja da Assembleia, isso acontece na Universal. No momento em que a pessoa diz agora, eu quero me tornar um membro ativo, pertencente, comprometido, e com toda a carga de doutrina, todo o ensino que vocês estão colocando aí, então a pessoa ela é o quê? Comprometida mediante o proselitismo, que é o batismo. Não tem para onde correr. Isso aqui é Jesus falando dos fariseus. Agora, Jesus falando de mim e de você. Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, é o texto que todo mundo conhece. E você precisa entender que Jesus, quando nos manda batizar, ele está dizendo o seguinte, vão, façam discípulo e tornem ele uma pessoa comprometida. Então, o batismo é a forma de comprometer a pessoa com a fé e com Deus que ele acabou de aceitar. Não tem para onde correr. E o texto diz assim, verso 19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Gente, isso aqui é o coração. Nós temos aqui o nome de Deus. Se eu fosse abrir um parêntese aqui e falar sobre o nome de Deus, a teologia do nome, primeiramente que uma noite não dá, teria que ser muito tempo. Mas veja, no batismo, quando você é morto, simbolicamente, como você não pode entrar na terra, você entra na água, porque você tem que ressuscitar. Então é um simbolismo. Mas você está publicando o seu comprometimento com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. O nome de Deus é colocado sobre você. Eu teria muito a dizer sobre isso. Mas Jesus Cristo, quando nos dá a missão, ele nos dá uma missão de comprometimento. E esse comprometimento vem primeiramente mediante o estudo. Você está estudando e você estudou aqui conosco. E agora você está sendo convidado a tomar uma decisão. Tomar sua decisão. O que farei de Jesus chamado Cristo? O povo deu uma resposta errada para Pilatos, mas Pedro deu a resposta certa para aquela mesma multidão que rejeitou Jesus. E eu estou mostrando para vocês aqui o que a Bíblia nos fala sobre esse comprometimento. O batismo é tão sério e é tão comprometedor que no Evangelho de Marcos, enquanto Mateus diz que, vejam bem, preste atenção, enquanto Mateus diz que isso que eu estou pregando para vocês, eu já preparei, eu não estou usando papel nada aqui agora, porque já isso está na minha cabeça e coração há muito tempo. Inclusive, eu planejei pregar isso em Jardim Cruzeiro, ainda não preguei. Mas é um sermão que eu tenho já maduro, tanto é que eu estou fazendo aqui para vocês em forma de estudo bíblico. O que Mateus chama de pregação de arrependimento, Marcos chama de pregação de batismo. Quem tu está pregando? Estou pregando batismo. Quando você fala sobre a lei, sobre o sábado, sobre Jesus, sobre perdão, sobre salvação, a pessoa que ouve a palavra de Deus, ele está se comprometendo. Então, veja, em Marcos capítulo 1, versículo 4, diz assim, apareceu João Batista no deserto, pregando o que, gente? Pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Então, o que era a pregação de João? A pregação de João era batismo. A pregação de João era batismo. E aí? Está dando para entender? E, senhores, eu tenho muitos textos ainda para apresentar. Vou pular. Vou pular os textos de Marcos, vou pular os textos de Lucas, para poder ganhar tempo. E eu vou já ir direto para João. Em João eu quero destacar algo muito importante. Muito importante. Onde João, porque lá em Marcos, esse texto que eu acabei de ler,
É Marcos que está dizendo. Marcos está falando de João Batista e Marcos está dizendo que João pregou batismo de arrependimento. Mateus está falando sobre João Batista e Mateus está dizendo que João pregou arrependimento. Só que lá no versículo mais para frente diz que ele batizava. Todos iam ser batizados. É? Mas agora é o próprio João que vai falar. Primeiro falou Mateus, em Mateus sobre João, batismo de arrependimento. Aliás, pregação de arrependimento. Depois falou Marcos, batismo de arrependimento. Ele substituiu a palavra pregação pela palavra batismo. É por isso que nós não podemos ter medo de pregar sobre batismo. Não, batismo. Gente, nosso objetivo, você não quer ir para o céu? Você não quer seguir a palavra de Deus? Então, por que eu vou ter medo de falar? Tem que se falar. Lógico, tem um momento, a hora de se falar. Mas nós não podemos deixar de falar. Agora, o próprio João vai falar. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João. No Evangelho de João. Tá? Olha como uma coisa é séria. Olhem como uma coisa é séria. João, capítulo 1. Versículo 22 em diante. Perguntaram, deixa eu ler o versículo 21 para poder fazer sentido. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que dizeis a respeito de ti mesmo? Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Eu tenho um sermão que eu nunca preguei aqui em Salvador. Eu preguei lá no norte do Brasil, baseado nesse versículo 23, onde eu falo sobre mim como a voz, né? E aí o versículo 24 diz assim, ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram, isso aqui é muito profundo, irmãos, muito profundo. Então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Olha, que coisa séria! A Bíblia está dizendo que quando, na interpretação dos fariseus, o Messias, tá certo? O Elias, o Cristo, o profeta, um dos sinais identificadores da sua missão é que ele iria batizar. E a pergunta é, olha, eles não sabiam que João era o Elias. João Batista disse, olha, eu não sou Elias. Só que nós sabemos pela profecia que ele era Elias, sim. Ele, na sua humildade, ele só simplesmente diz, eu sou a voz. Ele não quis se qualificar. Ele não quis se engrandecer. João Batista é caracterizado pela sua humildade e abnegação. Mas o próprio Jesus disse, o Elias que haveria de vir, já veio, que era João Batista. Então, eles entendiam que a missão do profeta e a missão do Cristo era uma missão de batismo. Tanto o profeta como Jesus tinham que batizar. Certo? Os dois tinham que batizar. Nós não podemos fugir aqui desse texto. E o texto que mexe comigo, o texto que mexe muito, muito comigo, onde eu disse que é o próprio João falando agora do seu ministério, da sua missão, e que nome ele dá à sua missão, é o versículo 33. Deixa eu ler a partir do versículo 32. E João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse,
Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Gente, isso aqui é muito lindo, muito bom. A Bíblia está dizendo o seguinte, que Deus ordenou a João que o ministério dele fosse um ministério de batismo. E ele mesmo diz isso. Aquele que me enviou a batizar com água. O ministério de João Batista era batizar com água. E o meu ministério, de acordo com Mateus 28, como nós lemos agora há pouco, também é batizar com água. Agora, batizar com o Espírito Santo, isso é com Jesus. É ele que batiza com o Espírito Santo. A mim e a todos nós. Mas batizar com água, eu fui autorizado, e a missão que João Batista recebeu, eu também recebi, de ir e batizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizar com água. Então, João está dizendo aqui que o seu ministério era o ministério de quê, gente? De batismo. Então, nós temos aqui Elias batizando e nós temos o Messias também batizando. Tanto o Filho, tanto o profeta, o mensageiro do Senhor, quanto o próprio Senhor, eles são apresentados aqui como batizando. O capítulo 3 ainda de João, capítulo 3, versículo 22, diz assim: depois disto foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e ali permaneceu com eles e batizava. Lógico, esse texto aqui vai ser explicado. Esse texto aqui vai ser explicado. Versículo 23 diz assim: ora, João estava também batizando em Enom. Vocês estão entendendo aqui, irmãos? Os dois eram pregadores, os dois ensinavam, os dois operavam milagres, mas veja, a culminância do discipulado não tem para onde correr, é o batismo. Tem que batizar. Se você aceitou, tem que batizar. Ou deve batizar, né? Deve batizar. Porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo, e era o quê? Batizado. Aqui está na Bíblia. Está na Bíblia. Agora, o versículo 4, capítulo 4, versículo 1, vai explicar. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João. Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Mas veja, a atribuição do batismo, embora seja eu que faça, mas a atribuição é de quem? De Jesus. Por quê? Porque era o batismo em nome de Jesus, ou seja, sob a autoridade de Jesus. Em outras palavras, eu sou os braços de Jesus, batizando na água e ele batizando com o Espírito. É o que a Bíblia está me dizendo aqui. Então, aqui está dizendo que Jesus também batizava. Ah, mas Jesus Cristo não tinha interesse em batizar. Não, gente, isso não é Bíblia. A Bíblia está dizendo que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João. E por que às vezes, como igreja, eu não me preocupo com isso, gente? Passo o ano inteiro e não se batiza ninguém. A igreja de mais de 300 pessoas não tem essa missão, esse desejo de ser uma influência e de responder como Pedro, de, olha, você tem que se batizar e apresentar aqui essa doutrina sobre o batismo. Nesta noite, eu quero fazer um apelo para vocês que têm nos acompanhado e ainda não tomaram sua decisão. Eu não quero entrar aqui nos detalhes sobre o que significa o batismo, a teologia do batismo. Não, isso aí é muito... Eu estou fazendo aqui uma introdução e já levei muito tempo. Está na hora de parar. Mas eu só quero mostrar para vocês simplesmente uma tese nesta noite. Quando você ouve a palavra, você se compromete. Se Jesus não tivesse vindo e não tivesse falado, você não teria pecado. Mas uma vez que ele veio e falou, se não tomarmos a nossa decisão ao lado dele, o nosso pecado permanece. E foi Jesus que falou de fé, foi Jesus que falou de confiança, de perdão, de arrependimento, de sábado, de lei, de evangelho, de graça. Foi Jesus que falou sobre tantos assuntos que nós já estudamos aqui durante esses 6 meses. E foi Jesus que falou de batismo também. Foi ele que falou de batismo. E, portanto, fazer discípulos batizando. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, o que você deve fazer? Você deve fazer nesta noite o que
aquela multidão fez. Que faremos, irmãos? E a minha resposta não é minha, é a resposta de Pedro. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Eu quero fazer um apelo para você nesta noite. Obedeça esse apelo. Eles fizeram a pergunta para Pedro e a resposta foi dada no versículo 38. E a decisão foi tomada no versículo 41. E o versículo 41 diz assim: então os que lhe aceitaram a palavra foram o quê, gente? Batizados. Isso é comprometimento. Eu não posso dizer que recebi a palavra e não me batizo. Isso não é comprometimento. Quem recebe a palavra, aqueles irmãos, se batiza. E quando uma pessoa se batiza, não é o número de membros que cresce na igreja. Ah, aumentou o número de membros. Não é. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia diz. Certo? E a Bíblia diz isso em um ou outro lugar. Diz. Mas na maioria das vezes, a Bíblia diz que crescia a palavra. Nas verdades, a Bíblia alterna. Crescia o número de gente, se multiplicava o número de pessoas, acrescia ainda o Senhor, os que iam sendo salvos. E a palavra se multiplicava, crescia a palavra. Ou seja, quando uma pessoa recebe a palavra e se batiza, então é a palavra que cresce, é a palavra que se multiplicou, porque a palavra de Deus se torna vida na tua vida. A palavra de Deus é multiplicada quando você aceita Jesus e quando você se batiza. Então, o que é que diz aqui o texto? Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Quase 3.000 pessoas. Versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E como é que isso acontecia? Mediante batismo. Quem recebia a palavra se batizava, não tem para onde correr. Quem aceitava a palavra se batizava, não tem para onde correr. Certo? Eu fiz um estudo bíblico sobre isso aqui, a multiplicação da palavra em Atos. São muitos textos, são muitos versículos, onde diz que a palavra de Deus ia se multiplicando, a palavra de Deus ia crescendo, porque ia crescendo o número de batismos. Então, uma pessoa que se batiza não é simplesmente cresceu mais um membro na igreja, não, cresceu a palavra, se multiplicou a palavra. Mas isso aqui já é um outro estudo, eu não vou entrar por essa linha aqui agora. Eu só quero dizer para vocês que, ao receber a palavra, a pessoa se batiza. Ao receber a palavra, a pessoa se batiza. Então, a multiplicação de número de pessoas é a multiplicação da palavra. A multiplicação da palavra é a multiplicação de batismo. A pessoa aceita Jesus como seu Salvador. E eu quero que você, nesta noite, permita que o Espírito Santo fale a você. Que você saia do vale da decisão. Que você suba ao monte de Sião. Que você possa ser contado entre aqueles que serão contados como vencedores. Apocalipse 14, verso 1. Que você permita que Deus trabalhe na tua vida, que Deus trabalhe no teu coração. Que você se arrependa, que você seja batizado. E se você realmente atender esse apelo, porque no versículo 38 nós temos o apelo, a concretização do apelo, está no versículo 41. Então, os que lhe aceitaram, vejam, primeiro que ouve, crê e aceita. A pessoa recebe mediante o crer. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. É a igreja crescendo. E mediante que? O último ato de compromisso, que é o ato do batismo. Você que ainda não se batizou, não está na hora, não já chegou o momento, não já chegou o momento. Quando nós entendemos a palavra de Deus, irmãos, o que impede? Essa pergunta foi feita para Filipe, no capítulo 8 do livro de Atos. O que impede você de se batizar? O que impede você de se batizar? E o capítulo 8 diz assim, versículo 36. Tudo é sucedido pela pregação do evangelho. Deixa eu ler o versículo 35. Então Filipe explicou:
E começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhes a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água. Não é nem Filipe, o apelo não foi nem de Filipe, o apelo foi do candidato. Ele foi que disse: eu quero me batizar. Seguindo, então aqui diz assim: eis aqui água, disse o eunuco, que impede que seja eu batizado? Os versículos lá para cima, anterior, dizem que esse eunuco era um prosélito. Ele era um prosélito. Ele já tinha sido batizado no Jordão, lá no judaísmo, melhor dizendo. Ele já tinha sido batizado no judaísmo. Ou seja, ele já tinha mergulhado, imergido nas águas. E nós temos aqui um rebatismo, ele foi rebatizado. Porque antes ele tinha sido batizado na fé judaica. Embora o batismo estivesse correto, mas foi no judaísmo. E agora ele é batizado aqui no cristianismo, em nome de Jesus. E quando ele entende que o evangelho mediante Cristo, eu tenho que me batizar de novo. E ele entendeu que precisava se batizar de novo. E aí ele disse o quê? Eis aqui água, que pede que eu seja batizado. Amigo, você que está me escutando, quem está impedindo você de ser batizado? Quem está impedindo você de ser batizado? Quem toma uma decisão ao lado de Jesus sem sérios desafios? Porque aceitar Jesus é compromisso. E viver a fé cristã hoje é desafiador. Muito desafiador. Mexe com estudo. Às vezes mexe com relacionamento. Mexe com emprego. Mas a decisão precisa ser feita. Pilatos se apegou à sua função, ao seu emprego, perdeu tudo. Inclusive sua vida nesta terra. E Ellen White diz que ele está entre os perdidos quando Jesus voltar. Quando eu ligo sobre Pilatos, Ellen White dizendo que ele é contado já entre os perdidos. Gente, meu Deus do céu. Se Pilatos tivesse uma ideia talvez até tenha, morreu com essa ideia na cabeça. Poxa, está perdido. Isso é pesado demais. E Ellen White cita Nero perdido, cita várias pessoas. Caifás perdido, Anás perdido, o soldado que furou Jesus perdido. Todos perdidos. Porque eles resistiram. Não aceitaram, não quiseram se comprometer. Não quiseram se comprometer. Mas a história nos diz que quem se comprometeu morreu, decapitado que nem Paulo, decapitado que nem João, queimado que nem Policarpo, e a história conta aí aos milhões de pessoas que se comprometeram. Você não quer ser contado entre esses? Você não quer fazer parte desses? Quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito, ou seja, eu posso te batizar, se você crê de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Veja bem, o batismo por si só era um evento sem precisar de muitas flores. Hoje nós fazemos uma festa, não estou dizendo que está errado, mas eles estavam aqui num percurso, a decisão de seguir Jesus, irmãos. Não pode esperar para amanhã, não, deixa eu chegar em casa, vou falar com minha esposa, meus filhos, vou reunir todo mundo. Esse camarada aqui foi na bucha, ele estava voltando para casa. É lícito se crer todo o coração. Então, mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. É isso que o batismo faz. Viram? Então, queridos irmãos, o batismo, em todos esses textos que eu li, ele funciona como o ponto final de tudo. Terminou a pregação? Batismo. Terminou a pregação de João Batista? Batismo. Jesus Cristo fazia discípulos? Batismo. Tudo culminava em batismo. Porque o batismo implicava no comprometimento da pessoa com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você possa tomar sua decisão.
Que você, nesta noite, possa dizer como este homem: quem impede que eu seja batizado? E que nós possamos agendar, que nós possamos datar, que nós não terminemos este ano sem que sua decisão seja tomada. Quantas pessoas desceram à tumba? Quantas pessoas ficaram enfermas? Quanto sentimento de gratidão nós deveremos ter? E nada melhor, queridos irmãos, do que a nossa decisão ao lado do Senhor. Que Deus te abençoe nesta noite. Que você possa se comprometer. Que você possa tomar a sua decisão. E que você possa fazer isso o mais rápido possível. Porque Jesus Cristo não esperou para te salvar. E também não espere para ser salvo. Que você tome a sua decisão e aceite Jesus. E proclame essa aceitação, dando o último passo, que é se comprometendo com Ele, através do santo batismo bíblico. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Louvado seja Deus por essa mensagem, esse apelo tão poderoso. E eu não poderia finalizar essa classe sem agradecer aqui publicamente ao pastor por todo o seu apoio, pelas palavras de sabedoria que Deus o instruiu a compartilhar aqui conosco. E não poderia também deixar de perguntar, né? Diante dessa classe bíblica, diante das verdades bíblicas que aprendemos e do compromisso a qual a palavra de Deus nos chama, se há entre nós alguém que gostaria de publicamente manifestar esse desejo, de dizer: eu entendi a mensagem, entendi o evangelho, e agora eu desejo me comprometer. E agora eu desejo corresponder a esse amor tão grandioso que se entregou por mim, que a sombra da cruz esteve à vida de Cristo, mesmo assim ele não recuou. Que você também, como aquela nadadora, não recue, porque você ainda não pode ver todo o cenário, mas que você consiga avançar. Existe alguém que gostaria de, nesse momento, ao final dessa classe, desse encerramento, dizer: Senhor, eu não quero terminar esse ano de 2020 sem me comprometer com o Senhor e tomo minha decisão pelo batismo? Existe alguém ainda entre nós? Nós não queremos constrangê-lo nem pressioná-lo, mas a mensagem de Deus foi pregada. Um homem de Deus falou, abriu a palavra de Deus diante de vocês. Essa palavra chegou ao seu coração e está te chamando para um compromisso. Nosso sincero desejo é que todo esse conteúdo não seja apenas para informação, mas para transformação da nossa vida, do nosso caráter. Né? Esse é o nosso sincero desejo. Nós agradecemos a todos vocês que participaram dessa jornada, né, de estudos. Foram exatamente 6 meses. Nós começamos no dia 12 de junho, estamos encerrando hoje, 11 de dezembro. Foram 6 meses dedicados ao estudo intenso da Palavra de Deus. Começamos estudando sobre as Escrituras, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a criação do ser humano, natureza da humanidade, o grande conflito, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo, a experiência da salvação, crescimento em Cristo, a igreja, o papel do remanescente, né? A lei de Deus, o sábado, dons de línguas. Avançamos bastante em conhecimento, em informação, mas nós não queremos nos contentar com isso. Nós queremos a transformação, porque somente um caráter transformado é que estará habilitado para, naquele grande dia, encontrar-se com o Senhor que vem nos resgatar. Então, meus agradecimentos sinceros a todos vocês, né, que dedicaram essas sextas-feiras, né, durante os 6 últimos meses para estudar e aprender da Palavra de Deus. E fazemos votos de que tenha sido frutífero, edificante, vocês tenham aprendido, mas mais do que aprendido e se informado, que vocês tenham sido transformados pela Palavra de Deus. Nós vamos entrar num período de recesso, mas vocês têm os nossos contatos, o nosso telefone, o meu do pastor, o de Ednilson, estaremos à disposição. Nós fazemos votos que, nesse período de recesso, vocês busquem presencialmente o apoio da igreja, para que não se afastem da palavra de Deus, para que mantenham-se firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, como diz 1 Coríntios 15, 58.
não se afastem, para que não venha um esfriamento da fé, para que não venha o esquecimento, né? Jesus nos contou a parábola do semeador, e ele disse que a semente é a palavra de Deus, mas algumas sementes caíram à beira do caminho, né? E não puderam produzir, outras caíram entre os espinhos, e os cuidados deste mundo são os espinhos que muitas vezes sufocam as impressões da palavra de Deus. Eu tenho certeza de que a palavra de Deus falou ao seu coração nessa noite. O pastor foi falando textos e textos e textos da palavra de Deus, cada um mais cortante que o outro. E eu tenho certeza que essa palavra penetrou no seu coração. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 4, que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, vai até a divisão das juntas e das medulas. Esta palavra chegou para cada um de nós e eu tenho certeza que ela fez a diferença na sua vida. Que vocês não recuem diante do convite de Deus a se comprometer com Ele. Que a palavra de Deus nos diz que aqueles que me confessarem diante dos homens, eu também os confessarei e declarei o seu nome diante do Pai que está no céu. Então, nós possamos corresponder a esse amor tão grandioso. Quero agradecer cada um dos que estão presentes aqui, o seu Fernando, meu amigo Saulo, Giovana, meu amigo Anderson Fábio, Carla, Janaína, o Josué, que eu não conheci pessoalmente, mas também está aqui conectado, uma saudação especial a cada um de vocês e aos demais também que costumavam estar presentes aqui conosco, mas hoje não estão. Né? Minha gratidão por esses momentos. E meu pedido, não esfrie na fé. Nós vamos ter um período de intervalo, mas Deus não entra em quarentena, né? Está à disposição de vocês. Nós também. Só não estaremos aqui nesta classe, né? Mas ano que vem retornaremos. Ainda não sabemos exatamente em qual formato, como é que vai ser, né? Mas eu creio que o conteúdo que apresentamos até aqui já é um conteúdo suficiente para que cada um de nós tome uma decisão ao lado de Jesus. Né? Então, sem mais delongas, eu quero abrir a palavra para, se alguém quiser também comentar, fazer uma saudação final, dizer alguma palavra final antes de orarmos. Oi, Fábio. Oi, Anderson. Estou te ouvindo sim. Cortou um pouquinho, mas pode. Desculpa não ter saído quando eu Sua ligação está cortando. Não sei se todo mundo ouviu, Anderson, ou só eu que ouvi cortando. também. Não ouvi também, não. Não ouviu, não, né? Ô, Anderson, sua ligação está cortando aqui para todos nós. Né? A gente ouve sua voz entrecortada. Se você quiser dar uma mensagem no chat, eu leio o pessoal. Então. É uma pena. Lamento. Desculpe não poder ter te ouvido. Algum problema aí na conexão. Mas se eu esqueci de escrever um bate-papo, assim, todo mundo podia saber o que ele está. Ele escreveria no bate-papo. Tá, não sei se mais alguém gostaria de falar, senão a gente vai encerrar com oração. E eu vou pedir para que o próprio pastor, que dirigiu a mensagem essa noite, que fez essa exposição, esse apelo tão grande aos nossos corações, que ele finalize também com oração. Pode ser, pastor? Seu microfone, pastor, por favor, abra. Senhor Deus, louvado sejas por teu amor e bênção, por teu cuidado paterno. Te louvamos, Pai Santo, te glorificamos, porque sabemos que não há Deus além do Senhor. O Senhor é que nos dá vida, o Senhor é que nos dá saúde, o Senhor é que nos dá a veste. Foi o Senhor quem nos deu o Espírito, o Senhor que nos guarda e protege dos maus e dos males. O Senhor conforta os nossos corações. Ó Deus Todo-Poderoso, te agradecemos pelo sol, pela lua, pelas estrelas, as flores, a água, o ar que respiramos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós,
Não deixa Satanás nos devorar, nos consumir, porque esse é o seu intento, o seu desejo. A despeito da nossa muita ingratidão, mas o Senhor que nos ama continua apelando a nossa vida, aos nossos corações. E neste momento, Senhor, nós estamos encerrando uma etapa de estudos. E hoje o Senhor nos falou pela sua palavra, dizendo que nós devemos nos comprometer com o Senhor. Nós devemos e precisamos ter decisão firme ao teu lado. Que este momento é momento de decisão. E que hoje nós devemos escolher a quem servir. E o próprio Senhor diz, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua família. E Jesus é a nossa vida. Que o Senhor possa tocar em cada coração daqueles que nos ouviram nesta noite. Que nós possamos ter a nossa fé, a nossa convicção firmada na certeza de que Jesus vai voltar. E a tua palavra diz que quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Que nós possamos estar entre aqueles que creem e entre aqueles que obedecem a tua palavra. E que nós possamos, Pai Santo, continuar nessa jornada até que o Senhor apareça nas nuvens dos céus. Até que o Senhor venha nos buscar. Quero abençoar cada pessoa, cada família aqui representada. Quero abençoar Jackson, que esteve na direção, preparando material, dedicando o seu trabalho, o seu tempo, o seu esforço. E que ele possa ser, Pai Santo, recompensado pelas muitas bênçãos que o Senhor tem a derramar sobre ele e sobre a sua casa. Seja conosco, confirma sobre cada um de nós as tuas bênçãos e nos conceda uma boa noite. Amanhã um bom sábado, na tua presença, para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor, mais uma vez. Obrigado a todos. Antes de fechar aqui, eu só queria lembrar a todos e fazer um convite de que neste domingo pela manhã, cedinho, às 4h45, estaremos começando a última semana de oração distrital via Zoom, né? Eu passei o link aí para o grupo do estudo de oração, mas é uma semana especial onde falaremos sobre justificação pela fé. O pastor Rubem já preparou todo um roteiro aí para a gente e será uma semana inesquecível. É a última semana desse ano, é a última semana antes que o pastor também tire alguns dias de recesso. Então, vamos aproveitar a presença dele. O nosso amigo Anderson, ele registrou aqui no chat, ele agradece a todos os ensinamentos nesses 6 meses, foi de muito aprendizado, enriquecimento. Obrigado a todos, tenham um feliz sábado. Então, foi o que ele tentou dizer, mas infelizmente o áudio falhou. Mas nós registramos aqui, Anderson, e nossa gratidão também pela sua atenção, por sua participação e dedicação em aprender nesses 6 meses. Que Deus continue abençoando você, iluminando a sua mente, e que a cada dia você possa estar mais perto de Jesus. Então, dito isso, eu quero então desejar um feliz sábado. Irmã Carla, quer falar? Fique à vontade. Sim. Vocês conseguem me ouvir? Sim, sim. Ok. Eu quero só agradecer, né? Porque eu cheguei aí nas últimas já, nos últimos dias, e graças a Deus eu consegui chegar a tempo, e eu só tenho a agradecer a Deus, porque eu estava realmente precisando de me agregar a um grupo para estudar, e eu sou muito grata a Deus mesmo, e desejo um bom final de ano para todos vocês. Também quero mandar um abraço especial para sua esposa, que é a Ana Lídia, que a gente se conheceu e foi muito bom mesmo. Não foi uma coisa tão incrível que só vim saber depois que ela era sua esposa. Mas foi muito... Eu acredito que Deus conduz tudo, né? Mamãe. E estou muito feliz mesmo, tá bom? Então eu quero dizer a vocês também que vocês estão em minhas orações. E orem por mim também. Que Deus abençoe todos. Amém, amém. Amém. Eu também queria agradecer, né, por vocês apostarem nesse projeto que inicialmente nasceu no coração de Giovana. E a gente vem acompanhando daqui, às vezes eu não ligo o meu, mas eu estou sempre presente aqui. Também amei conhecer Carla.
conheci num pedal que nós fomos para a Praia do Forte. E, assim, é interessante a gente sair da área virtual e conhecer alguém pessoalmente. Então, assim, eu quero conhecer o Anderson Fábio, né? Embora ele esteja em outro local, mas, de repente, tem a oportunidade também de conhecer. De repente, ele convida a gente para o batismo dele. Vocês dizem amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Então tá, gente. Dito tudo isso, um feliz sábado a todos. Deus abençoe. Aqueles que, por um acaso, a gente não falar mais, queremos desde já dar um feliz ano novo, umas felizes festas. Vamos entrar em recesso. Não sei se a gente terá outras oportunidades, mas que Deus abençoe e dê um ótimo final de ano a cada um de vocês, com a bênção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao lado dele, sabendo que, diante do turbilhão desse mundo, ele é a nossa rocha, a nossa segurança. Começamos falando sobre isso, né, sobre os problemas do mundo, o coronavírus, lá em junho. Embora tudo isso não tenha passado, a gente tem a segurança da palavra de Deus, que diz que ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente nas tribulações. Ele continue sendo, então, a nossa esperança, a nossa segurança nesse mundo caótico. Sabemos que temos um Deus lá no céu, que tem o controle de tudo, e que ainda que aos nossos olhos não pareça, se a nossa vida estiver segura com Cristo em Deus, temos uma eternidade pela frente a desfrutar. Então, feliz sábado a todos e até breve. Amém. Amém. Feliz sábado. Amém. Feliz Amiga sábado. Nai. Obrigado, Nai, por sua mensagem. Mandou aqui. Deus abençoe. Feliz sábado. Feliz sábado. Que hora é essa aí? Que hora tem? 8h40.